Ela é a queridinha dos brasileiros e quando bem gelada, fica irresistível. E aí, já matou a charada? Eu tô falando da cerveja. Ao olhar assim, dá até água na boca, não dá? Hoje você vai conhecer um pouco do processo de produção para fazer a cerveja artesanal. E quem vai explicar isso pra gente é o Max. Hoje a gente está fazendo a parte da braçagem, que é, digamos assim, a parte quente da cerveja, onde você, digamos assim, faz um chá do malte e a partir daí para extrair os açúcares, e esses açúcares vão servir de alimento depois para as leveduras que vai, digamos assim, fazer a cerveja, né? Então é a parte que a gente mexe com as panelas, que a gente mexe com fogão, então assim, tem que gostar um pouquinho de cozinhar, de mexer com panela, né? Então essa parte dura em torno de umas 5 horas, o processo de toda a parte de extração do malte até a resfriamento e depois colocação da levedura e colocar para fermentar. A cerveja vai para a geladeira e com uma temperatura adequada por cerca de 15 dias. Depois, o Max faz o engarrafamento. Como o meu processo aqui é engarrafado, então eu coloco na garrafa, é feito o primer, que a gente chama, que na verdade é a adição de açúcar. E aí ocorre uma nova fermentação dentro da garrafa, que é o que vai dar essa espuma, aquele gás na cerveja, que é o que é a sensação gostosa de se abrir uma cerveja e fazer aquele barulhinho característico, né? Toda a etapa de produção da cerveja até experimentar dura uns 30 dias. E a pergunta que fica é se vale a pena esperar. Ah, tem lá o seu diferencial. Os sabores são perfeitos para agradar todo tipo de paladar. Eu falo sempre que quando você fala em artesanal, você brinca com os sabores. Então eu sempre falo dessa forma. Então você poder brincar. E assim, você fala, não, eu quero uma cerveja que seja para o meu paladar. Não, eu quero uma mais amarga, menos amarga, mais maltada, mais doce, ou mais escura, mais clara, mais clarificada, mais turva. Então, com isso, você vai brincando com esses sabores. Então, como é artesanal, nem sempre você repete a mesma receita, né? O Max não tem preguiça de colocar a mão na massa. Ele faz cerveja com certa frequência. É a sua paixão. E tudo começou há 1 ano e meio durante uma conversa entre amigos. Um dia um colega meu chegou aqui em casa e falou, se é artesanal, dá para fazer em casa? E aí ele falou assim, Max, mas você é descendente alemão, por que você não faz cerveja em casa? E aí que eu fui buscar informação a respeito de como se faz a cerveja. E aí comprei os equipamentos, são algumas panelas e fui estudar um pouquinho, fiz amizades com pessoas que conhecem e tal, que foram me dando algumas dicas. O Guilherme entrou nessa caminhada faz 6 anos. Ele começou a se interessar pela produção de cerveja no tempo da faculdade. Eu comecei a me interessar quando eu estava fazendo tecnologia em alimentos na UTFPR em Ponta Grossa. E eu acabei fazendo tecnologia em alimentos, então tinha como fazer cerveja, né? E aí eu aprendi a fazer cerveja no laboratório e eu descobri que era possível fazer em casa. E a partir do momento que eu descobri que era possível fazer em casa, eu acabei, junto com os outros amigos, juntando os equipamentos e aí começou esse hobby. Além disso, ele se aprofundou e procurou conhecer sobre as escolas cervejeiras. Existem 4 escolas cervejeiras, né? Nem todos os estudiosos de estilo acreditam que existem essas 4, mas basicamente é uma escola inglesa, americana, alemã e belga, né? E cada uma dessas escolas vai ter uma característica, assim, uma coisa mais peculiar de cada uma. E para você que gosta de cerveja, fica o desafio. Que tal arriscar produzir a sua própria? Com certeza compensa só o barulhinho de você abrir a cerveja ali e ver ela espumando dentro do seu copo, e você saborear ela, e você saber que você participou de todo esse processo de fabricação dela, é muito gostoso, né?